Lista de verificação, diagrama ou gráfico de Pareto. Uma terceira ferramenta, professor Fernando. Podemos falar do histograma, por exemplo, que é outra ferramenta bastante comum aí da gente utilizar. O histograma ele serve para a gente avaliar ali a frequência, né? Muitas das vezes associados a dados que nós coletamos ali no nosso processo, especialmente dados quantitativos, né? A gente consegue, a partir de um histograma, avaliar qual é a distribuição de frequência de um determinado fenômeno, tá? Então, vamos supor lá, nós estamos preocupados com algum problema e esse problema está associado a uma especificação. Vamos supor que a gente tem aqui um diâmetro que a gente está interessado em estudar, né? Esse diâmetro, se eu começar a medir várias peças diferentes, muito provavelmente ele vai apresentar algum nível de variabilidade. Da mesma forma, quando a gente desenha, né, quando vem um desenho aqui, uma especificação técnica desse diâmetro, ele tem ali o que a gente chama de uma tolerância, né? Então ele pode ir aqui, por exemplo, vamos supor lá de 5 milímetros mais ou menos 0,5, né? Aquela é a tolerância, é onde a gente tem que trabalhar. Se variar ali dentro daquela tolerância, o item é considerado ok, bom, né? Ele está dentro da especificação. Se ele varia além dessa tolerância, esse item já vai ser considerado, aquilo que excedeu a tolerância, vai ser considerado um item fora da especificação. Então, o histograma, ele nos permite justamente fazer uma análise dessas informações. Por exemplo, lá, se eu for coletar diversas peças e medir o diâmetro, eu consigo fazer uma distribuição de frequências associados a esses diâmetros para determinar se todos eles estão dentro ou não da especificação, e se tiver algum item fora da especificação, eu consigo determinar com que frequência isso costuma acontecer, se é um desvio que ocorre para cima ou para baixo do limite de especificação, se na média o meu processo está próximo do valor nominal ou não, né? No nosso caso a gente colocou 5 mais ou menos 0,5 milímetros. Se eu tiver ali a média, o meu histograma, o ponto mais alto dele, estiver mais próximo do valor nominal, do 5, significa que o meu processo está bem centralizado. Agora, se eu tiver ali mais próximo do 4,95 ou mais próximo do 5,05, meu processo vai estar descentralizado. O que significa que provavelmente eu devo produzir ali uma quantidade grande de peças ou acima ou abaixo da especificação, a depender de onde que está a frequência maior ali do meu processo. Então, também é muito útil ali, até para a gente entender o que está acontecendo. Estou produzindo acima da especificação, abaixo da especificação, qual é o comportamento da distribuição ali da característica de interesse que eu estou estudando. Parece uma distribuição normal, é uma distribuição assimétrica, né? Eu consigo tirar várias informações aí também a partir de um histograma, analisando a distribuição de frequência dos dados, tá? E foi colocado o exemplo aí do histograma para análise de uma característica dimensional ali, né? Isso. Mas isso poderia ser para qualquer variável, né, que possa ser mensurável, né? Sim, ele é uso bastante amplo, tá? Muito mais para dados quantitativos, né? Ele tem que ter ali alguma questão quantitativa, até porque quando a gente vai fazer o histograma, a gente divide ali em classes, né? E essas classes, elas costumam ter um intervalo. Esse intervalo, então, geralmente está associado a dados quantitativos, mas pode ser aplicado em várias situações, sem sombra de dúvidas, tá? Dimensionais, medição de tempo, enfim, tudo aquilo que, de alguma forma, está envolvido com alguma escala, possivelmente pode ser alvo de um histograma sem grandes problemas, tá? Claro que também requer uma quantidade de dados ali, né? Você precisa ter uma quantidade mínima aí de dados para você fazer um bom histograma. A gente sugere ali aproximadamente pelo menos 30 observações para você ter um bom histograma. Tá? Muito bom. Mas é uma boa ferramenta também, ajuda bastante aí, é uma ferramenta estatística, né, mas que ajuda bastante em termos de qualidade também, muito utilizado dentro de projetos Six Sigma, com certeza. Estatística básica, né? Estatística Nada muito avançado. Nada muito avançado. E esse conteúdo você apresenta lá no curso. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.